Salmo 78, Masquil de Asaf. Dai ouvidos, ó povo meu, à minha lei. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em uma parábola. Proferirei palavras obscuras do passado, o que ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Não as esconderemos de seus filhos, mostrando à geração vindoura os louvores do Senhor, sua força e suas maravilhas que ele tem feito. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e estabeleceu uma lei em Israel, a qual ele ordenou a nossos pais, para que eles a tornassem conhecida a seus filhos, para que a geração vindoura a conhecesse, a saber, os filhos que haveriam de nascer, que deveriam se levantar e declará-la a seus filhos, para que pusessem a sua esperança em Deus e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não agiu corretamente em seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim estavam armados e portando arcos. Se voltaram no dia da batalha. Eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar em sua lei. E esqueceram-se das suas obras e dos seus prodígios que ele lhes havia anunciado. Maravilhas ele fez aos olhos de seus pais, na terra do Egito, na terra de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar. E ele fez as águas pararem como que amontoadas. De dia também os guiou com uma nuvem, e toda a noite com uma luz de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes de beber como das grandes profundezas. Também fez brotar riachos da rocha, e fez correr águas como rios. E pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne para satisfazer sua concupiscência. Sim, eles falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha, e dela brotaram águas, e transbordaram ribeiros. Ele pode dar pão também? Ele pode fornecer carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então, um fogo se acendeu contra Jacó, e a ira também se levantou contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que do alto tivesse dado ordens às nuvens e aberto as portas do céu, e fez chover maná sobre eles, para que comessem, e deu-lhes do trigo do céu. O homem comeu a comida dos anjos, enviou-lhes carne em abundância. Fez soprar no céu um vento oriental, e com o seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover carne sobre eles como pó, e aves emplumadas como a areia do mar, e deixou-as cair no meio de seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, porque ele lhes deu o que desejavam. Eles não se afastaram de sua luxúria, mas, enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles, e matou os mais gordos deles, e feriu os homens escolhidos de Israel. Mesmo com tudo isso, ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Portanto, seus dias ele consumiu em vaidade, e seus anos em angústia. Quando ele os matava, então eles o buscavam, e voltavam e perguntavam a respeito de Deus. E eles se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Não obstante, lisonjearam-no com a boca, e mentiram-lhe com a língua, porque o coração deles não era reto para com ele, nem foram eles
fiéis à sua aliança. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a iniquidade deles e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não acendeu toda a sua cólera. Pois lembrou-se de que eram apenas carne, um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes o provocaram no deserto e o afligiram no lugar desabitado. Sim, voltaram atrás e tentaram a Deus e desprezaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do inimigo, como ele fez seus sinais no Egito e suas maravilhas na terra de Zoã, e transformou seus rios em sangue e suas inundações para que não pudessem beber. Enviou entre eles várias espécies de moscas, que os devoraram, e rãs, que os destruíram. Deu também a sua colheita à lagarta, e o seu trabalho ao gafanhoto. Destruiu suas vinhas com granizo, e seus sicômoros com geada. Ele também entregou o gado deles ao granizo, e seus rebanhos aos trovões. Ele lançou sobre eles a ferocidade de sua ira, cólera e indignação, e angústia, enviando anjos maus entre eles. Preparou um caminho para sua ira. Ele não poupou suas almas da morte, mas entregou suas vidas à pestilência. E feriu todos os primogênitos no Egito, o chefe de sua força nos tabernáculos de Cã. Mas fez seu próprio povo sair como ovelhas e os guiou no deserto como um rebanho. E ele os conduziu em segurança, de modo que não temeram, mas o mar subjugou seus inimigos. E ele os trouxe até a fronteira de seu santuário, até esta montanha que sua destra havia comprado. Expulsou também os gentios de diante deles, e repartiu-lhes uma herança por linhagem, e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas voltaram atrás e procederam infielmente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, porque o provocaram a ira com seus altos e o incitaram ao ciúme com as suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isto, ele ficou irado e abominou grandemente a Israel, de modo que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Também entregou o seu povo à espada e irou-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como alguém que acorda e como um poderoso que brada por causa do vinho. E ele feriu seus inimigos nas partes posteriores. Ele os colocou em uma reprovação perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E ele construiu seu santuário como altos palácios, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Escolheu também a Davi, seu servo, e o tirou dos currais. De seguir as ovelhas grandes com filhotes, ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim, os alimentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a habilidade de suas mãos.